Acho que é o último, vou perguntar, vocês estão vendo aí? Tá vendo? Sim. Sim, sim. Tá ótimo. Bom, vou pedir para desligar o áudio, então, que ainda está ligado. E eu vou falar um pouquinho sobre próteses auditivas osteointegradas. Essa aula deu uma atualizada agora recente, porque saíram coisas novas e acho que vão ser sempre úteis para a gente no dia a dia. E... Deixa eu botar aqui. Tá. Vão ser sempre úteis para a gente no dia a dia, saber as aplicações dessa prótese no nosso dia a dia. Isso é muito importante. Cada vez a gente tem mais aplicações desse tipo de prótese e a gente precisa, como otorrino, saber em que momento aplicá-las e em que momento indicá-las adequadamente. Então, para começar, os implantes osteoancorados ou osteointegrados, eles surgiram em 1977, na Suécia, pela Källström. Ele foi todo baseado em implantes ósseos dentários, essa osteointegração que já se conhecia dos implantes ósseos dentários. Esse tipo de osteointegração, que é bem conhecida, foi algo que a gente viu que funcionava muito bem para dente, e por que não funcionar para dentista? Se eu falar funcionava para dentista, por que não funcionar para a gente também da mesma forma? Basicamente, ele todo é desenhado da seguinte forma: ele é um sistema de amplificação implantado diretamente no osso, em que tem um implante que vai ser colocado no osso, que é esse parafuso aqui, que vai ser basicamente o implante, uma botoneira ou uma abutment em inglês, em que a gente vai usar de interface entre o implante e o processador auditivo que vai ficar do lado de fora. Então, o implante é isso aqui, essa peça que vai estar inserida no osso. A gente vai ter a botoneira ou a abutment e o processador que vai ficar do lado de fora. Então, ele tem essas três partes. Isso é o modelo básico de um implante ósseo integrado, independente da marca. Esse foi o ponto. E esse é o barra. Vocês veem que o dispositivo é basicamente o mesmo: o implante, a botoneira e a prótese por fora. Como que o som chega lá na cóclea? Ele é conduzido através do crânio, fazendo bypass da orelha externa e média, estimulando diretamente a cóclea. Então ele não vai passar o som pelo caminho natural dele, que é a orelha externa, a orelha média, ele vai atingir diretamente a cóclea do indivíduo. E aqui nesse slide eu botei os tipos básicos que a gente tem hoje de prótese auditiva osteoancorada. A gente tem as próteses percutâneas, no caso o Barra Connect e o Ponto, são as duas que a gente tem no mercado hoje, prótese percutânea, em que atravessa a pele, ou seja, o implante está lá, ele atravessa a pele e vai se inserir na prótese auditiva que vai ficar do lado de fora da pele. E as transcutâneas, em que a gente não tem alteração na pele, a gente entra direto, a parte, fica uma parte interna e uma parte externa presa por magnetismo. Tem dois tipos de prótese transcutânea: a de estimulação passiva, em que a parte vibrátil vai estar por fora da pele, e de estimulação ativa, em que a parte vibrátil está inserida no osso. E aqui vamos ver o que a gente tem no mercado hoje: estimulação passiva. O mais conhecido é o Barra Tract, que é o barra com plataforma e a prótese por fora. O Sofono a gente não tem no Brasil, esse modelo, e temos dois que temos no Brasil que são não cirúrgicos, que é o Adherer, que é esse adesivo com a prótese ancorada, e o Soundark ou os Soft Bands. Então são dois que a gente tem no Brasil hoje que não são ancorados no osso, que não são cirúrgicos. Deixa eu botar aqui. A estimulação ativa, a gente tem duas no mercado hoje. Basicamente, desculpa, uma no mercado brasileiro hoje, duas no mercado mundial. O Bond Bridge, que é já conhecido no nosso mercado brasileiro já há algum tempo. O Óssea, que vai ser lançado no mercado brasileiro agora, no final do ano, no começo do ano que vem, que já está no mercado internacional, da Cochlear, e ainda não lançado no mercado da Oticon, o Sentiu. É um que vai sair no mercado brevemente também, mas ainda não está no mercado atualmente. Então, basicamente, são os tipos de prótese auditiva osteoancorada que a gente tem no mercado hoje. Vamos conhecê-los um pouco agora.
As indicações para prótese auditiva osteoancorada já estão nas portarias, tanto do Ministério da Saúde quanto da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Do Ministério da Saúde de 2014 e da Agência Nacional de Saúde Suplementar de 2018. São quem regula para a gente as indicações de prótese auditiva osteoancorada. A gente vai falar das indicações começar da ANS, que são muito mais abrangentes e mais atuais assim, do que do Ministério da Saúde. Então, basicamente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela indica para pacientes com perda auditiva condutiva ou mista unilateral, quando preenchidos os seguintes critérios: má formação congênita ou uma condição anatômica ou infecciosa, orelha média ou externa, que impossibilite a adaptação de um aparelho auditivo convencional. Então, serve para aquelas microtias, para estenose de conduto, para otite média crônica que não consegue adaptar o aparelho. Então, tudo isso estaria nessa indicação. O gap tem que ser maior que 30 decibéis, na frequência de 500, 1000 e 2003, ou seja, na média tem que ser, o gap tem que ser maior que 30 decibéis. O limiar médio, melhor que 60 decibel para via óssea, então, ou seja, vale para perda mista, importante, nessa frequência de 500, 1000, 2 e 3000 Hz. E o índice de reconhecimento da fala tem que ser melhor que 60%. Então, não adianta pegar um paciente com uma discriminação muito ruim, que também não vai adiantar fazer esse tipo de cirurgia. Então, essa é a indicação básica para a prótese osteoancorada. O item 2, na verdade, vai repetir o que o item fala, só que para bilateral. Então, ou seja, no convênio, nos planos de saúde, a gente pode indicar tanto para perdas uni ou bilaterais. E aí vai preencher todos os mesmos critérios, letra A, B, C e D, igualzinho que foi falado agora para unilateral, só vai ter uma situação diferente. A gente vai indicar o implante nas duas orelhas, bilateral, quando a diferença entre as orelhas da média de limiar ósseo em 500, 1000, 2 e 3 não exceder 10 decibéis, e a diferença entre cada frequência ser menor que 15. Poxa, mas que coisa complicada, por que isso? Porque senão o que acontece? Se eu tiver uma via óssea de um lado melhor que o outro, o lado com a via óssea melhor vai captar todos os sons, então vai gerar um pouco de confusão para o paciente, porque ele vai estar com o microfone de um lado, mas jogando o som, em vez da orelha que ele está sendo, que está mais próxima, vai jogar para a orelha do outro lado. Isso pode gerar uma certa confusão, então a gente tem que olhar na audiometria se tem essa diferença. Vamos pegar esse exemplo aqui. Duas vias ósseas alteradas. Então a gente vai fazer a média aqui. Bom, 500, aqui, 10 decibéis, em 1000, 15, em 2025, bom, e 3.000 não tem, mas está aqui no meio do caminho, sei lá, 15. Então vamos supor que aqui deu 15 a média. Aqui embaixo, você vê que está quase 10 decibéis de diferença um para o outro, então deu 25. Então, excedeu 10 decibéis? Não, não excedeu 10 decibéis. Então, ainda poderia aqui nesse caso. E temos que ver se a diferença entre um e o outro, entre cada frequência, está maior que 15. Também não está maior que 15. Aqui a gente está vendo em 10, 10, 10 decibel, então, ou seja, não tem nenhuma maior que 15. Então, poderia, apesar da via óssea ser diferente, poderia ser indicado nessa situação também. Está claro isso? Vamos seguir. Então, vamos botar alguns exemplos práticos aqui. A gente viu esses exemplos teóricos lá de nomes e nomenclaturas. Vamos botar na parte prática. Então, que pacientes se beneficiariam disso? Uma otite média crônica, que não consegue adaptar um aparelho auditivo direito. E hoje no consultório, por exemplo, teve uma perfuração ampla, orelha única da paciente, a outro lado já tem uma perda profunda, e está lá com o aparelho auditivo sem conseguir se adaptar direito com o aparelho, porque tem otorreias recorrentes na orelha única dela. E acabou que a gente não operou ela ainda, por ser orelha única, ela tem muito medo de perder essa audição nessa única orelha, e a prótese osteoancorada vem muito a calhar nessa situação, porque primeiro que eu não vou fazer nenhuma cirurgia na orelha dela, ela é por fora da orelha, o ancoramento da prótese. Então eu não vou ter menor risco, eu vou ter zero risco de perda auditiva, e vou garantir uma audição boa para o paciente. Otite externa crônica, mesma coisa, malformações congênitas, com microtia, atresia, pacientes sindrômicos com Golden Heart, Tischer-Collins, perda auditiva condutiva em orelha única, como eu acabei de citar, cirurgia de mastectomia radical, que você tem uma meatoplastia ampla, difícil de adaptar para o auditivo, e até pacientes com autoesclerose. Em algumas situações pode vir bem a calhar as próteses osteoancoradas. Vamos pegar um caso clínico aqui de autoesclerose até. É um mergulhador profissional com autoesclerose bilateral, esse é um caso clínico real. Foi submetido a estapelotomia em orelha esquerda há 8 anos. Uma das poucas contraindicações que eu falo para o paciente pós-estapedotomia é não pode fazer mergulho submarino. Só que esse paciente é um mergulhador profissional, ele trabalha com isso, ele trabalha na plataforma com isso.
E aí ele continuou mergulhando, e olha como foi parar a audição do lado esquerdo dele. Ele já tinha sido operado, tinha tido bom resultado na época, não tem audiometria da época, ele mandou essa audiometria depois de um mergulho que ele teve uma perda profunda, perda severa de audição, e ficou com a audição assim. E aí, do outro lado, ele tem a autoesclerose ainda que está para operar. Só que, além disso, ele tem uma otite externa crônica, bilateral. Então, ele não consegue adaptar aparelho auditivo, porque ele tem uma otorreia que não melhora. Uma otite externa crônica é bem ruim de tratar. A gente está tentando tratar ele há algum tempo e não consegue. E aí, qual foi a opção para ele? Ele ficou com o aparelho de um lado, à esquerda, onde a gente está tentando controlar a otite externa crônica dele, e do lado direito, a gente colocou uma prótese ósseo-integrada. E ele está muito bem, escutando bem, sem operar a autoesclerose dele, porque ele é praticamente ouvido único, esse lado, então eu não queria correr um risco de perder essa audição. Bom, falamos de duas indicações, vamos falar de terceira indicação. Essa terceira indicação é uma indicação um pouco mais recente, que é quando o paciente tem audição zero de um lado e uma audição normal do outro. Então, eu tenho cobertura obrigatória pelo plano quando o paciente tem uma perda neurosensorial unilateral de grau profundo para estimulação transcraniana, para jogar o som para o lado de cá, o lado que ouve. Para isso, ele tem que ter perda profunda no lado que a gente vai implantar e limiares normais na orelha contralateral. E o plano de saúde é bem chato com isso. Já tentei indicar para pacientes que tinham alguma queda no lado saudável deles, uma queda sutil em agudos, e eles não liberaram, porque eles falavam que tem que ter limiares normais na orelha contralateral. E o paciente pode, a gente vai ver daqui a pouco, testar antes, o paciente testou e mesmo assim o plano de saúde manteve a contraindicação dele. Bom, esse perfil de paciente que a gente implanta uma orelha, que ele tem uma perda profunda num lado e uma audição normal do outro, a gente chama de single side deafness. A gente não, os americanos chamam de single side deafness, ou surdez unilateral, que a gente chama no Brasil. Então é uma condição bem conhecida, esses SSD, que é a abreviatura para esse tipo de condição, que o paciente tem uma orelha normal de um lado, uma audição normal de um lado, e uma perda profunda do outro, sem benefício com o aparelho auditivo convencional. Não é tão incomum isso, atinge 12 a 27 indivíduos por 100 mil habitantes, então acontece bastante. A maioria das vezes é de origem súbita e idiopática, mas tem causas conhecidas, como estilonoma vestibular e doença de Meniere. A grande dificuldade desses pacientes com single side deafness é a dificuldade em localizar no espaço de onde vem o som. Porque a gente que escuta com os dois lados vai vir mais alto à direita, mais baixo à esquerda, meu cérebro interpreta que está vindo da direita o som. E isso é muito importante. Eu tenho que saber de onde vem esse som. Isso faz falta no dia a dia. Uma buzina de um carro, por exemplo. Eu estou na rua, buzinou, eu não sei se está vindo da direita, da esquerda, de trás, de frente, eu não sei de onde está vindo essa buzina. Eu perdi essa localização no espaço, até como segurança dele. Percepção de fala no ruído é muito complicado também para quem escuta só de um lado, porque entre o ruído de fundo e a fala da pessoa que a gente está conversando, todos do mesmo lado. Isso é muito ruim. E aí que mostra algumas situações realmente de ruído no fundo, como é complicado isso. E a gente, depois que bota um aparelho, melhora muito para diversas situações. Por exemplo, se o ruído vem da frente e a fala da pessoa vem do lado que você instalou um barra, um ponto, uma prótese ancorada, a situação fica muito boa. Agora, se ao contrário, se o ruído vem do lado que você botou a prótese ancorada, a primeira coisa que você quer fazer é tirar a prótese, para poder entender o que a pessoa está falando na frente. Então, isso vai para várias situações de posicionamento da pessoa perante o ruído. Isso é muito importante. A gente tem vários estudos já, principalmente com barra, que é a prótese ancorada mais antiga que a gente tem no mercado hoje. Por exemplo, teve um estudo em 2010 perguntando a pacientes que tiveram um neurinoma removido do acústico, e a gente sabe que depois de cirurgia de neurinoma do acústico é muito comum ter perda auditiva profunda, ou o paciente já tinha perda profunda antes da cirurgia, se eles queriam já botar um implante ósseo integrado nesse mesmo tempo cirúrgico. E viu que de 59, 11 gostariam. Isso é um dado interessante, acho que é alguma coisa que vale a pena comentar com esses pacientes nesse momento da cirurgia. E também, qual foi a vantagem? O que as pessoas alegam como grande vantagem em usar esse tipo de aparelho? Porque tem muita gente que fala, poxa, se tivesse surdez na tela, eu nunca ia botar um aparelho no outro lado, ficar para fora, aparecendo, não sei o quê. Isso a gente ouve bastante. Mas essas pessoas foram perguntadas por que eles usavam isso, por que continuavam usando isso, e o grande benefício que eles acharam é que diminuía o efeito sombra. Eles conseguiam escutar coisas que aconteciam do lado surdo deles. Dava uma sensação de 360 graus de audição, o que é bem importante. Bom, aqui tem
um rapaz agora, mas que a gente colocou uma prótese ativa osteointegrada dele para essa indicação de single side hernia quando ele tinha 9 anos de idade. Foi bem polêmico isso na época, a gente discutiu bastante com a família, com ele, com todo mundo, sobre essa indicação. Isso aqui ele já com 14 anos, ele já está usando há 5 anos. Está aqui ele com a prótese aqui, vocês estão vendo aqui. Eu vou soltar um vídeo de perguntei em que situações ele usa, em que situações é útil para ele essa prótese osteoancorada. Tem perda auditiva do lado esquerdo, direito escuta bem. Bom, Vitor, você já está usando o Barra há quanto tempo? 5 anos. 5 anos? Em que situações você gosta mais de usar o aparelho? Bom, mais no estudo. Quando eu vou estudar. Na sala de aula? Na sala de aula. Faz falta quando você tá sem ele na sala de aula? Com certeza. E, bom, em casa, tem necessidade de usar? Em casa não. Em casa até que eu não uso, não faz tanta diferença em casa. Com ele, você consegue se comunicar melhor com as pessoas numa mesa de restaurante, numa reunião com os amigos? Sim, você consegue, fica mais fácil. Porque sem aparelho eu tenho que virar o ouvido para conseguir escutar bem o que a pessoa fala. Bom, você vê que ele tem vários benefícios no dia a dia. Não usava direto, assim, mas ele tinha benefício na sala de aula, numa conversa com os amigos, mas, por exemplo, em casa quase não usava. Realmente em casa ele conseguia se dar bem, ficar bem em casa. A última indicação dessas próteses osteocoradas pela ANS, né, pela agência que regula os planos de saúde, é nos casos de bebês, em que você não pode usar ainda, fazer a cirurgia, porque não tem espessura craniana suficiente ainda. Nesses casos, ele bota como cobertura obrigatória a adaptação da faixa, o banda elástica, o soft band, nessas crianças. E você vai colocar com os mesmos critérios de indicação dos itens 1, 2 e 3 que eu já citei anteriormente. Então, nessas situações, a gente pode botar a prótese osteoancorada dessa forma. Então, está lá aqui em soft band, adaptando de diferentes marcas, o ponto, o contact mini e o barra, esse tipo de soft band. Lembrando que, se o problema é bilateral, até 6 meses a gente vai posicionar só na testa, não vai botar nos dois lados, não. Após 6 meses, em que já está sustentando a cabeça, a criança, a gente pode já pensar em botar bilateral. Isso aqui é um paciente nosso adaptado com prótese dos dois lados, desse tipo, uma soft band com adaptação dos dois lados. E olha como ela consegue localizar bem o som. O pai faz o estímulo de um lado, ela consegue localizar, faz do outro e ela localiza. Uma microtia bilateral. Vê como é interessante isso e como facilita a criança até no desenvolvimento, no equilíbrio dela como um todo, essa adaptação bilateral. Existem outros modelos de próteses osteoancoradas não implantáveis, seja, não cirúrgicas. Um deles é o Sound Arc, que é esse arco aqui transado, moderno, que ele vem por trás aqui da cabeça, vai se posicionar por trás da cabeça e a gente adapta, no caso, o barra aqui nesse paciente. Então está aqui adaptado o barra neles, ele fica bem justo, existem 4 tamanhos diferentes, P, M, G e GG. O meu, por exemplo, quando eu fui experimentar, é o GG, é o maior, eu sou o meu cabeçudo, então teve que ser o GG, ele fica bem justo, tem que ficar bem colado aqui na cabeça. Mas pode ser usado desde criança, tamanho P já consegue usar bem esse tipo de arco. É bem interessante, pode fazer também adaptação bilateral, pode botar nas 2 orelhas também, se for o caso. O concorrente, a Medel, lançou esse aqui, o Adria, Ad de adesivo, porque ele vem junto com o adesivo da 3M, vem um saco de adesivos. A gente cola esse adesivo aqui na mastoide, por trás aqui da orelha, e adapta o aparelho nele. Ele é feito exclusivamente para perdas condutivas. Perda mista já não tem benefício, então a via óssea tem que estar aqui, até 25 decibel. Então, é exclusivo para perda condutiva. Perda mista ele não tem benefício. E para single side deafness também o benefício é muito pouco. Já vi gente usando, mas a gente vê que não é um benefício tão grande. A gente vê que nessa estimulação transcraniana o benefício já não é tão grande, mas está na faixa na lista de indicações para esse dispositivo também. Bom, vamos pegar um caso clínico aqui de uma situação que apareceu bem real e recente, que apareceu comigo. É uma criança com uma atresia de conduto auditivo externo direito e uma aplasia coclear à esquerda. Olha só. Deixa eu pausar aqui. Ups. Vamos ver junto aqui. Vamos ver o lado direito primeiro. Esse aqui.
Tá lá, canal superior, lateral, cóclea. Perfeito, esse lado parece tudo bem. E só para mostrar aqui, a criança tinha microtia desse lado. Vamos ver o lado de lá agora? Então vamos ver o lado esquerdo agora. Ela também tinha uma microtia com uma atresia de conduto auditivo desse lado, mas além disso, aqui vestíbulo, canal lateral. Cadê a cóclea? Não tem cóclea. Ela nasceu com uma aplasia coclear. Essa associação de má formação da orelha externa com a orelha interna não é tão comum. A gente sabe disso. A maior parte das vezes a orelha interna vai estar normal. Mas nesse caso específico, teve essa associação de má formação de orelha externa e orelha interna. E aí tinha uma aplasia coclear à esquerda, então não tinha nada aqui. E aqui tinha cóclea normal, com microtia e atresia de canal auditivo bilateral. O bera realmente veio ausente à esquerda e o bera por via óssea veio normal à direita. E aí, o que a gente pode fazer para esse paciente? Não é uma escolha fácil, não. A gente discutiu bem com a família. Isso é uma criança, ela teve outros problemas também, e aí acabou ficando CTI quase até 4 meses de vida. Ela já chegou para mim com quase 6 meses de vida, e até fazer os exames, já completou 6 meses. E aí já estava sustentando o pescocinho, e aí propus para ela botar uma estimulação bilateral. Por que bilateral? Para fazer a estimulação por via óssea para o lado de cá, para o lado que ela tem a óssea tranquila, e do outro lado, jogar o som via transcraniana para o lado saudável dela. Então, com isso, ela conseguiria escutar o que estivesse acontecendo dos dois lados, mais estímulo auditivo chegaria para ela. E ela está usando hoje uma softband com estimulação bilateral. Um lado, estimulação transcraniana, e outro lado, estimulação por via óssea. Pode mandar perguntas para o chat que a gente responde no final. E aí, vamos para as indicações do SUS agora. As indicações do SUS para a próxima temporada estão muito atrasadas. Quando vocês viram aquelas todas as indicações que a gente tem no privado, no plano de saúde, no SUS, a gente só tem critério de indicação para a próxima temporada. No caso de unilateral, para malformações congênitas de orelha bilateral. Então, o único caso que vai estar incluído no SUS para uso de prótese auditiva escancorada é para malformação congênita bilateral, ou seja, microtia bilateral. Então, microtia unilateral, que a gente recebe muito até no FRJ, não entra nas indicações do SUS para prótese auditiva osteoancorada. O restante é bem parecido, os limiares. Então, só para isso. A gente quer tentar mudar isso nessa portaria, botar as diversas outras situações que a gente pode encontrar, mas por enquanto só tem isso. Quando a gente indica bilateral, a gente vai ter que seguir aqueles mesmos critérios, não exceder 10 decibéis a diferença ou 15 decibéis em frequência isolada. E no caso em que a gente não tiver estrutura craniana ainda, que seja crianças menores de 5 anos, a gente pode usar o softband para essas crianças. Mas no SUS ainda, só para doença bilateral e microtia bilateral. Então está aqui um resumo das indicações. Para a criança maior que 5 anos, a gente pode fazer o barra e ponto. Maior que 12, bone bridge. Na verdade, baixou agora para maior que 5 também o bone bridge, com o uso dos lifts dele. E no modelo novo que já saiu agora, já está podendo acima de 5 anos. Os pacientes com via óssea melhor que 40, 45 pode usar qualquer um barra, ponto, bone bridge. Com uma via óssea até 55 decibel, a gente vai escolher o barra power ou ponto power. Até 65 decibel, barra super power ou ponto super power. Para perda profunda no lateral, tem que ter a audição normal do outro lado e uma discriminação boa também, maior que 30%. Vamos ver aqui um resumo do que eu acabei de falar, bem prático. Então, aqui, perdas condutivas. Via óssea normal, a gente pode usar qualquer um dos três no modelo mais básico deles, o ponto, ponto, o barra ou o bone bridge. Então, via óssea normal, perda condutiva. Uma perda mista até 45 decibel, eu posso usar já o ponto power, o barra power, e o bone bridge já está no limite dele, de benefício. Agora, se eu tenho uma via óssea aqui embaixo, entre 55 e 65,
Bom, esse grupo aqui só vai se beneficiar dos mais robustos próteses osteoancoradas, que é o ponto Super Power e o barra Super Power. Você vê que o desenho do barra Super Power é bem diferente, porque a gente vai botar isso no pino, lá no ancorado, e botar isso na orelha, esse processador, porque precisa de uma robustez de resposta muito maior. E com isso precisa ser um aparelho bem mais robusto, bem mais encorpado. Contraindicação para implante ósseo integrado. Existe contraindicação? Sim. Tem uma doença óssea que deixa o crânio demasiadamente fino para suportar o implante. Existem algumas doenças ósseas, a gente tem várias, o Paget, algumas osteodistrofias, displasias ósseas que podem deixar o osso fino e com isso não vai osteoancorar. A prótese não vai se osteointegrar. Perda progressiva ou flutuante. Então, se o paciente está no meio de uma perda progressiva, seja uma autoesclerose rapidamente acelerada, alguma outra causa, não é o momento de a gente botar uma prótese osteoancorada nele. Idade inferior a 5 anos, pela espessura da calota craniana. Paciente com condição clínica que dificulta a manutenção da prótese osteoancorada, que a equipe vai determinar. E paciente com doenças dermatológicas graves, não controladas, sei lá, um pênfigo bolhoso, uma psoríase extensa, todos esses vão ter que ter dificuldade para cicatrizar e vão acabar complicando a prótese que você colocou. O que vale muito a pena nesse grupo de pacientes são os testes pré-operatórios. A gente pode simular o ganho, seja com uma soft band ou sound arc que eu mostrei, ou um arco desse tipo. O paciente vai poder testar e ver se ele realmente gosta do que ele vai ter pela frente. Ele vai simular o benefício que o aparelho auditivo vai dar para ele, que a prótese osteoancorada vai dar para ele. E ele fica muito feliz na maioria das vezes. Esse aqui é o mais comum de fazer, mas você pode fazer até aqui, assim, criança. Ó, pedi para morder aqui o rod, acoplar aqui pelo próprio dente conduz para a cóclea desse indivíduo. Aqui está o ganho auditivo geral desses pacientes com prótese osteoancorada. Eu gosto sempre de mostrar isso para mostrar que ela é muito boa para ações aqui de média frequência, 1000 Hz, por exemplo. Mas você vê que o agudo amplifica muito pouco. Então, o agudo, a amplificação é muito limitada. Então, às vezes, a gente está na dúvida de escolher um tipo de prótese ou outra, a gente vê que o agudo, para o caso das próteses convencionais, é mais limitado. A gente vai falar mais para frente dos lançamentos, você vê que os lançamentos que vão sair por aí de prótese osteoancorada já tentam pegar esse perfil de pacientes que tem pouco benefício nos agudos. Bom, falar da cirurgia. A gente sempre fala que a cirurgia não tem mistério, é uma cirurgia muito fácil. Para quem faz cirurgia de ouvido, é bem tranquilo fazer cirurgia de prótese auditiva osteoancorada. Vamos ver só alguns detalhes na técnica que são importantes até para o teu acompanhamento no pós-operatório. Então, a espessura do osso temporal, eu sempre peço tomografia antes, até para não ter nenhuma surpresa. Porque vai que, sei lá, tem um seio sigmoide aberrante, tem alguma coisa diferente do normal, e eu nem pedi tomografia para checar como está a espessura do osso craniano. O ideal é essa espessura ser maior que 3 milímetros no local que você vai implantar, porque o pino menor que a gente tem é de 3 milímetros. Se for menor, já tiver uma criança mais velha, por algum problema, ser sindrômica, ter algum outro problema que tiver uma espessura menor que 3, a gente pode até fazer, vai empurrar um pouquinho a meninge, mas o ideal é fazer em 2 tempos. Primeiro colocar o implante e depois só botar o abutment por cima, para dar tempo de osteointegrar sem peso ali, sem carga aquele implante. Você coloca o implante, depois você faz uma nova incisão 3 meses depois, e aí sim coloca o abutment nesse momento, que aí sim parece que a osteointegração funciona de forma mais efetiva. Bom, a história da cirurgia, isso aqui eu acompanhei de perto, porque esses 3 vídeos são nossos de cirurgia de barra. Vocês veem que são 3 técnicas diferentes. Nessa primeira aqui, a gente tirava com dermátomo uma fina camada de pele, aqui com dermátomo que via da própria empresa, olha só. A gente ia lá com o dermátomo, soltava essa fina camada de pele aqui, tá aqui. Perdia metade do couro cabeludo do paciente, porque saía os fiapinhos de cabelo, a gente via aqui a inserção. Retirava todo o músculo de fora, e deixava praticamente pele sobre periósteo, então não tinha tecido subcutâneo nenhum. Com isso, a gente deixava a pele muito fragilizada, muito vulnerável, então a taxa de infecções é muito grande. Depois mudou para incisões e agora tem essas técnicas mais simples ainda. A gente vai ver esse escalonado de evolução agora. Os implantes que a gente tem hoje no mercado para essas próteses percutâneas são de 3 ou 4 milímetros. Então, a gente faz na cirurgia, a gente mede, a gente fura primeiro com 3, se tiver profundidade, a gente avança até 4. E os pilares têm diferentes tamanhos de acordo com o fabricante. O do ponto tem 6, 9, 12, 14.
O do barra já são tamanhos diferentes, é 6, 8, 10 e 12. Isso, o tamanho do abútima vai ser de acordo com o tamanho da espessura da pele. A gente vai medir isso antes, através de uma agulha. Então, você vai lá, bota a agulha, chega até o osso com a agulha, marca aqui com uma pinça essa medida. E vai lá na régua, mede na régua quanto dá. Então, se o tecido tem uma espessura, por exemplo, de 5 milímetros, eu vou usar uma abútima de 8. Então, eu vou lá, pego meu abútima de 8. Se tem de 8 milímetros, eu vou usar meu abútima de 10 e assim por diante. A cirurgia do Barra Connect é essa aqui, a gente faz uma incisão linear e a gente vai trabalhar todos dentro dessa incisão linear. Tem um vídeo aqui que vai mostrar. Tá aqui a incisão e sempre eu gosto de colocar, sair o abútima fora da incisão. Isso facilita muito a cicatrização. Então a gente marcou a pele aqui, marquei o local que eu devo deixar a prótese, ósseo ancorada, fiz minha incisão, uma incisão linear, chego até o periósteo, descolo o periósteo para um lado e para o outro, vou primeiro com um furinho de 3 milímetros de profundidade. Fiz meu furinho, vou palpar, deu espaço, vou para o de 4 milímetros. Ótimo, já fiz 4 milímetros, vou agora com o escarificador, que vai criar essa roda aqui em volta do pino, onde eu vou poder inserir meu implante. Tá aí, botei o implante. Devolvo o periósteo, devolvo as estruturas, fecho a pele e numa contra-incisão, num buraquinho do lado, eu passo o abútima. Então você vê que a incisão está de um lado e o abútima no outro. No final, boto essa capinha e cubro a pele que está descolada com essa gase. Fazer uma pressão para não ter descolamento dessa gase. Então essa é a técnica do Barra Connect. Bem simples, né? Agora, de 2 anos para cá, o ponto concorrente principal do Barra fez uma técnica mais simples, que é a MIPS, minimamente invasiva ponto surgery. Cirurgia do ponto minimamente invasivo. Então, começo medindo a espessura da pele, então estou aqui, medi, já vi que o abútima que eu vou usar é de 9. E aí eu crio um orifício com um punch, que muitos dermatos usam esses punches. A gente vai lá, cria esse orifício. Tá lá, fiz aqui a rolha, vou tirar essa pele que está no meio da rolha. E já estou no periósteo. Cheguei no periósteo, vou começar a trabalhar com uma cânula. Tá aqui a cânula. E todo o meu trabalho vai ser dentro dessa cânula. Então não fiz incisão nenhuma na pele, só o buraco mesmo que eu vou colocar o meu abútima. Estou lá com o motorzinho, esse motor a empresa traz, né, um motor convencional de mastoide. E a primeira broca é de 3 milímetros de profundidade. Vou medir, tem espaço, posso brocar mais? Ótimo. Vou para um bloqueamento agora de 4 milímetros. Tá lá, tem espaço? Tem. Vou para o bloqueamento de 4 milímetros. Tá lá, 4 milímetros. Ótimo. Tudo isso por dentro da cânula. Agora eu vou para o escarificador, que vai fazer as ranhuras por onde vão se inserir o implante. Vai lá o escarificador, já foi com o escarificador. Agora eu vou pegar meu implante. Peguei meu implante já encaixado na abútima. Está aqui. Tiro a cânula agora. E vou colocar. Vou contar quantas rotações eu vou dar. Vou mudar meu motor para torque. E vou inserir o implante no osso. No orifício que eu já tinha criado. Ele vai dar de 3,5 a 4,5 voltas. Depende muito da espessura do crânio. Acabou, rodou o máximo que dá, ele para, ele trava sozinho. E está lá, o pino lá. Vou dar uma rotação com uma chave de fenda para ver se está no máximo mesmo. Deu para apertar um pouquinho mais. Acomodo ele aqui e boto o curativo no final. E é isso, a cirurgia. Você vê que não tem incisão nenhuma, cicatriz nenhuma. É tudo direto no mesmo buraquinho que você botou o aparelho e vai ficar lá dentro. Tá aqui, depois da cirurgia, então a gente bota o curativo. Esse aqui é o curativo do Barra, mais recente. E eu costumo enfaixar esse paciente também, e tiro a faixa com 2, 3 dias, e deixo essa cápsula aqui até 7 dias. Depois a gente tira e está lá o pino aqui cicatrizado. E eu só vou osteoancorar, só vou adaptar a prótese mesmo de 2 a 3 meses depois da cirurgia. Depende muito se é criança ou adulto. Eu não tenho pressa para botar, não. Eu espero, geralmente, 2 meses para poder acoplar a prótese auditiva aqui para ele começar a escutar. Então, adulto 2 meses, criança até 3 meses pela espessura do crânio. E eu não tenho muita pressa com isso, não. Tem gente que fala, não, em 15 dias eu boto, em 1 mês eu boto, mas a gente vê que a osteointegração não está perfeita ainda. Vale a pena esperar um pouquinho mais.
Bom, você depois disso vai ter que cuidar do teu implante. A gente vai ter que ter um cuidado para evitar ter infecção nessa área. Então você tem que sempre escovar. Alguns fabricantes já mandam a escovinha junto. Você tem que tirar as cracas que juntam aqui ao redor do teu implante. Isso é bem importante fazer e ter esse cuidado com frequência. Aqui tem uma paciente nossa também que foi operada, só para ilustrar, ela foi operada por neurinoma de um lado, à direita, e ela tinha, por triste coincidência, uma otosclerose à esquerda. E ela devia ter otosclerose à direita também, só que a gente não está vendo mais otosclerose porque está com uma perda profunda, pela remoção do neurinoma. E aí sobrou para ela, era a orelha única, ninguém ia botar a mão nessa orelha com risco de perder a única audição que ela tinha, botar a prótese osteoancorada. E a gente ficou na dúvida de botar em que lado. E foi interessante que ela testou antes e viu que ficou melhor do lado esquerdo. E aí optou, botamos do lado esquerdo dela. Acho que a gente está acompanhando, porque a gente sabe que a otosclerose é uma doença progressiva e essa perda pode ser chamada de condutiva mista. Ela mudou do Brasil, está morando na Espanha, mas ela sempre manda mensagem e está acompanhando lá com o otorrino local essa audição. Mas ela já tem 8 anos já de cirurgia e está muito bem adaptada com a prótese osteoancorada dela. E era engraçado, na verdade, dela, é que ela botou um barra, né? E o pino do barra é compatível com o aparelho tanto do barra quanto do ponto. Os dois são intercambiáveis. E ela, em um momento, quando o ponto foi lançado no Brasil, ela serviu de teste para o ponto, na época que estava sendo lançado. Ela gostou tanto que ela queria mudar de marca do aparelho depois de um tempo. Mas acabou que ela continuou com barra mesmo. Complicações intraoperatórias são raras, mas acontecem. Por exemplo, uma lesão do seio sigmoide, você vai lá, perfura, tem uma lesão do seio sigmoide, ou uma veia emissária. É só ir lá e fechar aquele orifício que você criou e furar em outro ponto. Tem vezes aqui, ó, tentativas diferentes para se testar. Não é meu essa foto, mas é da internet. São várias tentativas de achar um ponto em que tivesse espessura adequada ao osso. Ficha olicórica é extremamente raro, mas é relatado também. Mas sempre que tiver isso, tem que ficar atento para fechar. Infecção, a gente vê bastante. Falha em osteointegração, é raro, mas acontece, principalmente quando a técnica não foi bem feita, o osso não tem espessura suficiente. Meningite e abscesso necraniano são extremamente raros, existem relatos esporádicos na literatura. Dor crônica, já tivemos paciente com dor crônica pós colocação desse tipo de prótese, tivemos que tirar a prótese lá da UFRJ, um paciente, a gente teve que tirar porque ele relatava muita dor no local, a gente mandou para um ambulatório de dor, clínica da dor, e ele continuou com dor crônica na área, só resolveu mesmo quando tirou o pino. A gente não sabe se tinha alguma estimulação nervosa ali naquela região que fazia esse gatilho para dor no paciente nessa área. Era uma criança e que realmente, quando tirou, melhorou completamente a dor. Não é fácil tirar, porque já está osso integrado. A gente tem que fazer praticamente um buraco no osso para poder sair a ilha inteira do implante desse paciente. Você vê que essas complicações na pele são tão comuns que Holger chegou a criar uma classificação de intensidade. O normal é Holger 0, Holgers 1 só tem uma hiperemia com leve edema, em que a gente vai fazer só tratamento local, e Holgers 3 ou 4 já tem pele nascendo, tecido de granulação em volta, que muitas vezes vai precisar de um debridamento cirúrgico já para essas fases. Hoje diminuiu muito esse tipo de infecção, porque a gente está retirando cada vez menos tecido subcutâneo. Hoje a gente praticamente não retira nos modelos que a gente tem no mercado hoje. A gente mede a espessura da pele e bota um abutment mais longo. Então a gente não retira o tecido subcutâneo, conseguiu diminuir bastante as taxas de infecção. Tá aqui algumas infecções. Olha essa. Olha que tecido de granulação em volta. Olha essa aqui. Isso aqui foi um paciente que aplicamos triancinolona. E olha só, apliquei em volta, 3 semanas depois, olha como ele ficou. Já começou a aparecer de novo o pino dele do barra. Então, o corticoide funciona muito bem nessas situações. Uma vez resolvendo a infecção, a gente injetar corticoide gera uma atrofia da pele local que possibilita, pelo menos, acoplar o aparelho dele. A última técnica cirúrgica que eu queria mostrar é das próteses transcutâneas. A gente só tem uma no mercado hoje brasileiro, que é o Bone Bridge, da Medel. A verdade, desculpa, tem duas, só que o Barra Taxt existe também no mercado, é uma prótese transcutânea passiva. Por que passiva? Porque a parte importante, a parte de vibrato, está toda para fora. Diferente do Bone Bridge, que a parte de vibrato está para dentro. O Barra Tract surgiu, ele baseado basicamente no Barra, é o Barra aqui fora, só que com uma plataforma magnética aqui que vai estar por fora. E vai se inserir numa outra plataforma que foi colocada cirurgicamente. A cirurgia é uma cirurgia grande,
em que a gente vai colocar essa plataforma aqui embaixo, vai fazer o buraquinho no osso, vai com o pino, vai osso integrar, só que em vez de colocar um abutment, a gente vai colocar uma plataforma magnética. E essa plataforma que vai se inserir no dispositivo que vai ficar do lado de fora, que vocês veem aqui na foto, tem uma plataforma de ímã com a prótese inserida. Vou ser sincero, a gente não usa mais, não tem no mercado, mas eu não uso mais. A gente tem 2 pacientes só que estão usando essa prótese e os 2 não aguentam ficar muito tempo, dá dor local na região, pela pressão. É feia também, vocês veem aqui, olha, pô, tem tanto modelo bonitinho no mercado, a gente vai usar uma prótese grande, tambolhuda, por mais que não tenha o pino, que é uma vantagem, ela é feia, né? Bom, complicações são raras, mas tem. Pela pressão do magneto aqui na pele, pode fazer até uma necrose na região. Tem dor ou desconforto com uso contínuo. Os pacientes às vezes não conseguem usar mais de 8 horas por dia, porque dói aqui a região. Então não é tão simples assim, não. A gente quase hoje não indica mais esse barra tract. Aqui mostrando a diferença de percutânea e transcutânea. Então, percutânea aqui tem maior potência, porque a vibração está direto no osso aqui. Essas transcutâneas passivas, elas têm menor potência, então tem uma performance pior em agudos, já que agudo já é ruim, nesse tipo é pior ainda. A gente usa mais para perdas condutivas, não usa tanto para perda mista, porque a via óssea é interessante estar normal para esse tipo de estimulação nessas próteses transcutâneas passivas, que é o barra tract. Mas a gente hoje no mercado tem essa prótese transcutânea ativa, que aí sim é um mega espaço, porque ela tem as indicações as mesmas da percutânea, com valores de ganho bem semelhantes. Então a gente vai colocar o dispositivo por baixo da pele, que é esse dispositivo que parece ter um implante coclear, com um tambor que tem 8 milímetros de profundidade. Então a gente tem que brocar 8 milímetros para o osso para poder inserir esse tambor. E um dispositivo por fora, que é preso por magneto, que parece aqui o tamanho de uma moeda de R$1. Está aqui, esse é o Bond Bridge. Então você vê aqui que a profundidade de bloqueamento é de 8,7. Então aqui a gente pode até ver na tomografia qual vai ser a profundidade que a gente vai bloquear e vai fazer justamente esse bloqueamento desse tamanho exato, com 2 abas laterais que a gente vai parafusar esse implante. A indicação dele é para via óssea até 45 decibéis, mas lógico que quanto mais perto do limite, com a via óssea 45, pior os resultados. Ele é indicado também para single side deafness, ele tem um perfil de indicação para single side deafness. E aqui está a cirurgia. Então é uma cirurgia de mastoide, incisão de mastoide, só que a gente não vai precisar bloquear a mastoide inteira, só vai fazer o orifício redondo. Vem um modelo para a gente ver se está na profundidade adequada. E a gente vai bloquear redondinho aqui e depois fazer o furo para os parafusos dele. O grande problema que sempre reclamam do bone bridge é a profundidade, que tem vezes que o paciente tem um sigmoide grande, tem meninge grande, e aí não consegue botar adequadamente. Ou, por exemplo, o paciente já tem uma cavidade radical. Eu não posso botar esse aparelho exposto dentro da cavidade, ele vai ter que estar sepultado em algum lugar. E tem opções para isso. A gente pode fazer o bone bridge bem aqui atrás, num espaço que a gente chama de retrosigmoideu. A gente inverte ele, bota o tambor para trás, tá aí a gente fixando o parafuso, a gente tem que ver se está na pressão adequada do parafuso, e tá lá, fecha depois. Então, em cavidade aberta de mastóide ou cavidade radical, a gente vai usar esse espaço retrosigmoideu, vou botar ele invertido nesse espaço e vai fazer o furo nessa região. Olha aqui. Não tem problema se o dispositivo empurrar um pouco a meninge para baixo, lógico, com todo cuidado. Mas ocasionalmente a gente vai expor meninge, como está aqui nesse caso, e a gente pode botar ele por cima, ele vai empurrar um pouquinho essa meninge para baixo, sem grandes problemas. Como eu te falei, como eu falei no começo, ele só era usado para crianças acima de 12 anos. Só que depois surgiram esses lifts, ou o cálcio aqui dele, que a gente bota por baixo dessas abas, que deixam ele ficar mais alto. Então, o que antigamente tinha 8,7 milímetros de profundidade, hoje pode ter só 4,7, porque eu posso usar um lift aqui, um salto de 4 milímetros. Com isso, ele fica mais alto e permite colocar para crianças a partir de 5 anos de idade. Só que surgiu agora, acabou de lançar, está fresquinho, saiu tem 2 meses só no mercado, o Bond Bridge 2, em que eles conseguiram consertar essa profundidade. Então agora, em vez de ser 8,7, o que eu preciso bloquear é só 4,5 milímetros, facilitou muito. O restante, não é porque diminuiu não, o restante ficou aqui acima da pele. É como se o lift tivesse embutido agora. Aquele lift de 4 milímetros
está embutido. Só que a profundidade ficou muito melhor para brocar, tem só 4,5 milímetros de profundidade. Os parafusos também, antigamente a gente tinha que brocar e depois parafusar. Agora não, os parafusos já são autoperfurantes, eu já posso rodando a chave de fenda e já perfurando o osso com o próprio parafuso, bem mais prático. Uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração também, a gente esquece de comentar isso antes, quando está indicando a cirurgia, é sobre os artefatos em ressonância magnética. O barra e o ponto podem fazer tranquilamente ressonância magnética. O pino deles praticamente não dá artefato nenhum, ou dá artefato muito pouquinho ali. E pode fazer ressonância de 3 Tesla em diante. O bond bridge, não. Ele só pode fazer até 1,5 Tesla. O barra tract é igualzinho. E tem, por ter magneto ali nos dois, ele vai ter uma área de artefato muito grande. Mesmo que eu retire o magneto, ainda assim vai ter artefato no local para ressonância de até 1,5 Tesla. Então a gente tem que levar isso em consideração para um paciente, por exemplo, que tiver que fazer várias ressonâncias. Por exemplo, o neurômetro acústico que não foi removido completamente e precisa ser acompanhado. A gente tem que ter certeza de que a gente vai poder fazer ressonância de acompanhamento depois. Bom, já falando de novidades, a Cochlear não queria ficar para trás. A Medel lançou o Bone Bridge dela, a Cochlear lançou o Óssea. O Óssea veio como uma prótese transcutânea, já que viram que o Barra Trax não deu muito certo, que é da Cochlear também, lançaram o Óssea. O Óssea, então, ele tem a ideia bem semelhante ao Barra. Ele consiste dessa parte interna aqui, que vocês estão vendo, bem moderna, uma parte externa só presa por magnetismo, não tem mais pino. Eles têm um ganho maior que 12 decibéis comparado ao Barra Connect, então eles têm um ganho melhor que a prótese percutânea deles, com um melhor ganho em frequência aguda. Isso que foi uma grande novidade. A potência dele era tão grande que conseguia dar esse ganho em frequência aguda. Ele tem um transdutor piezoelétrico que contrai e expande, e essa contração e expansão que vão mandando as informações para a cóclea. É a partir daí que é a parte vibrátil dele. Ele foi aprovado pela FDA para crianças acima de 12 anos. Ele permite fazer com uma VOS até 55 decibel, então, ou seja, uma perda mista importante, enquanto o Bone Bridge, que é o concorrente direto dele, só vai ter 45 decibéis. A ativação pode ocorrer já um mês após o procedimento, e o processador do Óssea tem conectividade direta com o iPhone e permite ressonância de até 1,5 Tesla, com o mesmo artefato que os outros tinham. A cirurgia, a gente vai colocar o pino de titânio no osso, o pino bem semelhante ao Barra, muito semelhante ao Barra, também de 3 ou 4 milímetros de profundidade, a gente vai ver de acordo com a espessura do osso, então diferente do Bone Bridge, que tinha que brocar uma área grande, esse só precisa brocar isso aqui. O restante eu vou acoplar nele e vai ficar subcutâneo. E essa área aqui, que só pode ter uma espessura de até 9 milímetros, é que vai aderir à prótese externa. Esse é o óssea. A cirurgia é bem simples, a incisão pode ser uma incisão de mastoide normal, se quiser você pode prolongar para cima, lembrando que o aparelho vai ficar aqui nessa região. Tem que ter uma certa distância, não pode ficar em cima da incisão, o local do aparelho. Eu vou brocar com uma broca semelhante à do Barra, vou lá, faço o furo de 3 milímetros, 4 milímetros, escarificador. Coloco, vejo se tem algum obstáculo aqui no caminho, se tem algum osso mais alto, eu rodo aqui para ver, porque não pode ficar torto. Então vem essa ferramenta junto para a gente checar se tem algum obstáculo. E no final, vou lá e parafuso o aparelho no implante que eu acabei de botar. Está lá parafusando e está aí colocado o implante ósseo. A Oticon está para lançar o Sentio deles. Eu já cheguei a fazer até um treinamento quando fui na fábrica deles na Dinamarca. O Sentio também é uma plataforma, diferente do Ósseo, diferente do Bone Bridge. A profundidade ele é meio chato assim, né? E a profundidade dele é bem menor que a do Bone Bridge. Acho que, se não me engano, são 2,5 milímetros de profundidade. E ele consegue fazer esse tipo de estímulo. No entanto, os resultados dele ainda não saíram no mercado de ganho auditivo, então não dá nem para falar como comparar ele com os outros, porque não tem o ganho auditivo dele ainda. Então tá para sair, deve ser nos próximos... Acho que a pandemia atrasou tudo muito pouco, a ideia era sair esse ano, mas eu acredito que vai sair lá fora ainda no ano que vem. Bom, comentários finais, acho que falei bastante. Essas próteses ósseo-integradas vêm aumentando nos últimos anos, depois de um período longo sem novidades. O estímulo à concorrência traz inovações tecnológicas na área, você vê que um concorre com o outro, você vê que logo quando um lança uma coisa, dá um certo período, já vem o outro e quer lançar igual, ou algo semelhante, ou algo até melhor. No final, quem se beneficia disso são os pacientes, lógico, em primeiro lugar,
a gente que tem mais opções para o paciente, tem hora que a gente vai ter até 2 ou 3 opções diferentes para o paciente, e isso vai ser muito importante na hora da escolha de que prótese a gente vai usar. Tá certo? Era isso que eu ia falar. Só lembrando aqui, quem não segue aí no Instagram, aqui o canal do YouTube que estão as aulas, o GFF, e vão para as perguntas e o debate. Hoje botou todo mundo do Dr. Rio para debater, a última aula hoje, quero ver perguntas dos meus colegas sobre o assunto. Felipe, eu tenho uma pergunta. Você explicou, né, que essas próteses para agudos, elas são melhores para as frequências graves, mas você indicaria uma que é melhor para a frequência aguda, na sua experiência? Bom, uma que é melhor para a frequência aguda, na minha experiência, o que está para sair é o óssea. Disparado que vai ter para frequência aguda, melhor vai ser o óssea, pelo que a gente já viu de resultados que eles publicaram já. Mas não, acho que todos têm um ganho agudo muito ruim, assim, para agudo. Então, tem vezes que a gente pode pensar até, nesses casos, no que eu não citei aqui, são os implantes de orelha média, que tem um ganho de agudo melhor, o Vibrant, por exemplo, é o que a gente tem no mercado hoje. Mas aí a gente tem que pesar o paciente, porque às vezes o agudo nem é o que ele quer mais, mas é uma coisa que a gente tem que discutir com o paciente. Então, se o paciente tem uma perda em rampa, você indicaria ou uma totalmente implantável ou um Vibrant? O Vibrant, no caso. Não existe totalmente implantável mais não. O Vibrant é parcialmente implantável também. Carina, que era totalmente implantável, saiu do mercado. Mercado mundial, não foi só brasileiro, não. Uma coisa que você falou que não tem pressa, né, de colocar o aparelho no pino, mas enquanto está a hoste integrando, vai usando a faixa, né? Pode usar a faixa. Das crianças, pode ir usando. Pode usar na faixa. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês, isso é uma coisa que eu sempre me pego discutindo isso comigo mesmo. Em vez de em congresso, pergunto a pessoas que já têm experiência há algum tempo. Que é um dilema grande sobre o uso ou não de prótese osteoancorada para microtias unilaterais. O que chega muito em consultório, microtia unilateral. E já indiquei, já não tinha dúvidas, no passado não tinha dúvidas sobre isso, indicava para todo mundo. Vamos botar o softband, saiu o bebezinho lá com a softband e a prótese dele osteoancorada. Só que eu ia acompanhando os pacientes e eu via que o uso e a adesão era muito pouco. E os poucos que usavam e persistiam com o uso, eu via que eu criava uma certa limitação. Eu pensava na audição do paciente, eu via que na audição era ótimo, bom, estou estimulando as vias auditivas dos dois lados do paciente, mas eu acho que eu criava algumas limitações para a vida dele. Era uma criança que eu via que a mãe tinha, não pode dar cambalhota, não pode correr, não pode quebrar o aparelho. Eu crio barreiras físicas para o desenvolvimento dessa criança que eu não sei se vale a pena no caso de eu insistir com uma estimulação desse tipo. Então, hoje eu me questiono e vou ser sincero, eu não estimulo os pais, não, para microtias unilaterais. Já respondi o que eu ia perguntar para vocês, mas já respondi o que eu faço hoje. Posso dar opinião? Pode dar opinião, então. Você que tem uma questão filosófica. O que é de foniatria? Pois é, exatamente isso. Eu acho que, assim, a audição, isso que você estava falando, né, da questão, a gente pode pensar no paciente mais velho, né? O paciente com a surdez unilateral, né? Eu estava comentando um caso com você essa semana, né, que chegou um paciente para mim com surdez unilateral e o médico que encaminhou falou assim, acho que é simulador, acho que ele escuta assim, e na tomografia dele tinha uma cóclea rachada, né, que foi um TCE. E por quê? No silêncio, ali, quando o paciente está conversando com o médico, muitas vezes ele vai entender muito bem, mas na hora que você gera ruído, a perda unilateral faz muita diferença, como você falou. Talvez essa questão da localização do som não seja nem mais o importante, seja aquela questão que você está falando do ruído. Isso é o retorno que eu mais tenho dos pacientes que colocam cross ou que colocam isso, a prótese ancorada na surdez unilateral. Então, assim, eu acho que a audição, como eu falo às vezes com os pacientes, ela tem sua função em cada fase da vida, né? E ali naquela fase da criança, né, do bebezinho e tudo mais, que você está para desenvolver a linguagem, talvez seja a coisa mais importante, o desenvolvimento cognitivo, das duas uma, ou você tem que tomar mais cuidado com isso, que essa estimulação nessa criança tem que ser num ambiente silencioso, então a gente fala mesmo assim,
não pode nem os pais assistirem televisão no local, né? Porque o som da televisão, o pai está vendo jogo de futebol e a mãe está brincando com a criança. Aquele som da televisão vai interferir nessa audição dessa criança. Então, assim, talvez, como você falou, eu acho que nessa fase de desenvolvimento, eu daria mais orientação assim, de procurar desenvolver no silêncio e tudo mais. Agora, a partir do momento que a criança cresce, comece para o colégio e tudo mais, eu acho que aí começa a ter um problema muito sério, porque colégio não tem como se orientar o silêncio, né, para a criança. E aí eu acho que elas se beneficiam muito, né, desse tipo de perda, assim. Essa é a minha opinião aí sobre isso. Alguém quer falar mais uma coisa sobre esse tema específico de microtinho? Então, essa parte aí, assim, como dá para tirar, de repente, tá num pula-pula, realmente está numa atividade que talvez, igual o paciente que você falou, que em casa ele não sente falta, de repente, numa atividade dessa que está com vários estímulos, de repente até visuais e tudo, que ele vai escutar vão ser mais barulhos e não uma coisa para ver fonemas e tudo mais, tipo assim, num parque, né? Ele vai escutar um barulho de alguém pulando do lado dele, ou, enfim, mas não vai ter tanto essa necessidade. Então, tira, desconecta, uma coisa mais simples. Agora, o que o João estava falando, para estimular, para essa parte de linguagem e tudo, talvez faça falta e é uma coisa a se considerar, mas é complicado mesmo, não é simples, não, é uma questão difícil. Eu acho que o que você falou, Felipe, acho interessante, porque assim, uma das causas da perda do implante é o traumatismo, né? Então, nessa faixa etária de criança, isso acaba sendo mais comum, né? Então, principalmente nos esportes de impacto, tipo assim, futebol, tem que tirar o processador de som, né? Senão você corre o risco ali de incursar em alguma perda ali, né? E é complicado, porque criança gosta de fazer essas atividades, né? Então, é uma questão a ser considerada, né? E é o que mais chega. Vou te falar que microtínio lateral é quase que quinzenal chega uma criança que nasce com uma microtínio lateral. É muito comum. Os pais ficam bem perdidos com aquele bebê com uma microtínia de um lado e querem saber se já botam um soft bem naquele momento, porque já viram na internet, já viram em alguma situação. E eu, sinceramente, hoje, eu já indiquei muito, mas eu vou te falar que os que eu indiquei, os que eu acompanhei, no final eu vi que não fez quase diferença nenhuma. Talvez faça nessas situações que o João citou, de ambiente com ruído de fundo, vai diminuir o cansaço da criança, o esgotamento que demanda, né, se escutar menos num ambiente desse tipo, você fica mais cansado, tem um esgotamento físico de quem escuta menos. Mas eu, pensando em via auditiva mesmo, eu já botei barra e ponto em pacientes com 25 anos que têm microtia congênita. E o ganho foi ótimo, porque naquela fase da vida ele estava precisando escutar pelos dois lados. Não acho que deixar de estimular ele, esses 25 anos, teve um prejuízo naquele momento que ele decidiu, com 25 anos, colocar o dispositivo. Porque o lado não vai ser estimulado adequadamente, tem que ter esse estímulo, tem que ativar essa área do cérebro. Eu acho que esses pacientes com 30, 35 anos conseguiram ter um benefício ainda, mesmo depois disso. Mas eu acho que concordo com o João, tem que ser discutido. Talvez se essa criança cair em déficit de atenção, seria um viés que eu teria que cortar, seria introduzir a prótese osteocorada nesse paciente. Então, são coisas que eu discuto com os pais. Olha, vamos ver o desenvolvimento dela, vamos ver se ela vai cair nesse grupo de déficit de atenção. Se a criança está desenvolvendo bem, está tendo uma progressão boa, linguagem boa, a gente vai acompanhando a todo momento e vendo se vai ser necessário introduzir ou não. Eu pensei muito isso e eu perguntei para o Ronald Briggs, que é um cara lá da Robert Briggs, desculpa, que é lá da Austrália, da própria fábrica, ele trabalha para a Cochlear mesmo, ele é médico da universidade lá da Austrália e é consultor da Cochlear. Eu perguntei para ele se ele indicava com frequência o microtínio lateral, a softband, um bebê que nasce lá e botar a softband na cabeça do bebê. Ele falou que não. Ele divide com a família, tudo, mas a maior parte das vezes ele acaba tendencioso para não. A gente vê que nessa fase geralmente não prejudica, né, a surdez unilateral, o desenvolvimento de linguagem. Eu acho que é mais orientação mesmo, mas depois eu acho que faz falta para a criança. Espacial, começa no esforço auditivo, no colégio. Né? E esse esforço auditivo é interessante, que cada vez estão tentando analisar e palpar esse esforço auditivo. Tem vários estudos agora falando de pupilometria, né, que eles medem a dilatação da pupila no teu esforço auditivo. E é bem interessante esses resultados. Eu participei teve um congresso que a gente foi lá foi na Romênia, e ele tinha um stand que a gente botava um óculos e eles botavam tipo uma realidade virtual
e mediam a dilatação da pupila nossa, nessa realidade virtual, que era uma sala de aula com várias pessoas falando em outro idioma, no caso, inglês. E você tinha que estar concentrado e atento a pessoas falando de diferentes locais. E aí, realmente, a pupila fica desse tamanho. Isso eles relacionam esse grau ao teu esforço auditivo naquele momento, a pupilometria, a medição do tamanho. Bem legal. João, você ia falar alguma coisa? Não, eu queria falar só mais uma coisa, assim, que eu acho que tem que prestar atenção muito nas questões das indicações, né, Felipe? Aquilo que a gente estava discutindo sobre SUS, o SUS ele trabalha de uma maneira pensando na comunidade. Então, se não existe pressão na comunidade para esse tipo de tratamento, isso nunca vai gerar uma preocupação das pessoas que estão lá pensando em saúde pública, que isso é uma coisa importante. Então, assim, a gente vê muito pouca indicação disso, as pessoas indicando pouco. Como você falou, poxa, otite média crônica é uma super indicação que a gente tem demais no Brasil, né? E é o tipo de coisa que a gente não vê, ainda vê aparelho auditivo em cavidade purgando e tudo mais. E eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter, até mesmo naqueles colesteatomas iniciais, que a gente iniciais não, assim, primeira cirurgia que a gente vai fazer, que a gente fica muito com medo, acho que vou fazer uma cavidade fechada, que vai melhorar a parte auditiva. Às vezes é uma coisa para se pensar se não vale a pena já fazer uma cavidade aberta, fazer uma cirurgia mais definitiva, poupar essa via óssea do paciente e colocar uma prótese por via óssea, que ele vai ter um resultado muito bom, tanto o ponto de osso da otite média crônica dele, como auditivo. Às vezes a gente faz essa cirurgia assim, vou preservar, não vou fazer aberta, e aí o paciente volta a ter recidiva do colestatoma, volta a ter infecção. Às vezes não consegue operar de novo. Exatamente, tem questão financeira também, de novo, de às vezes não conseguir, tanto no público quanto no particular, às vezes o paciente perde o plano. Então, isso é uma possibilidade que a gente tem que pensar muito. Eu acho que a gente tem que usar muito mais prótese ancorada. A gente usa muito pouco. Eu achei os exemplos práticos com as audiometrias muito bons. Nossa, deve ser uma aula para consultar no YouTube. Porque abre a mente, né? Porque ficar só falando os valores é muito abstrato, às vezes. Eu tenho um caso que eu até queria saber a opinião de vocês. É uma paciente que tem microtia bilateral, sendo que de um lado a microtia dela é menos severa, então ela consegue acoplar um aparelho auditivo convencional e é o lado que ela ouve um pouco melhor, né? E aí ela está interessada agora em fazer a prótese osteocorada, só que ela quer fazer desse lado, porque ela já está acostumada a usar qualquer dispositivo desse lado e ela prefere usar desse lado, sendo que o outro lado tem uma boa via óssea também. E aí, teoricamente, seria o ideal, né? A gente fazer no lado pior. O que vocês acham? Você acha que dá para faria a osteo integrada do lado pior e ela continuaria usando o ASE do outro lado. Mas ela quer fazer do lado melhor, do lado que ela usa. Se ela está bem na frente do aparelho ali, eu acho um pouco acho que é um pouco de desconhecimento até do que ela vai receber. Às vezes ela está imaginando que a prótese osteocorada é outra coisa do que ela vai receber. E o aparelho auditivo, se está bem adaptado realmente ali, eu acho que deixaria quieto. Ela já testou a softband do outro lado, de repente? Ela testou o Adhere. A gente está pensando em Bond Bridge para ela. Mas ela testou o Adhere dos dois lados? Testou. Ela está com isso na cabeça, né? Que ela prefere usar no lado que ela já está acostumada a ter o cuidado de usar o aparelho. Mas o cuidado vai trocar um pelo outro, e aí a localização do outro lado... Ela, na verdade, tem indicação de fazer dos dois lados, só que ela não quer fazer simultâneo, ela quer fazer sequencial. Então... bom, é uma opção dela, sabe? Se você botar, você tem que pesar com ela risco-benefício. Acho que é uma coisa que você tem que compartilhar com ela. Não adianta você forçar uma indicação do outro lado. Você vai mostrar tudo. A gente é um pouco tendencioso, né? A gente, como médico, eu sempre vou tendendo o paciente a escolher o que eu quero. Vai mostrando isso, mostrando aquilo. Mas se você for tendencioso o suficiente, ela mesmo assim quer fazer o lado direito, acho que tem que ver qual a expectativa. Porque a bateria, essa parte toda, eu acho que é a mesma coisa, né? Tem algum que eu falei para ela que medicamente recarregável, faz mais alguma sentido. coisa assim, tipo, que às vezes tem alguma... Não, todos são né? bateria. Todos são com bateria, né? Pois é. Eu falei para ela que medicamente vale mais a pena fazer o lado pior primeiro. E ela, assim, já chegou com bastante informação, a paciente que estudou, né, em casa, viu lá quais são as possibilidades, e mesmo assim ela está querendo fazer primeiro esse lado. Então, vamos ver. Cada um tem suas razões pessoais, a gente nem discute isso. A gente apresenta e
E ela... Sim. Eveline, alguma consideração sobre o tema? Não. Tem uma pergunta aqui, estou vendo aqui. Qual a referência do corte tomográfico para medir espessura? No axial ou coronal? No axial, que eu gosto de medir. E aí, bom, eu vejo a altura que passei ali as células de mastoide, eu consigo ver. Dá para medir no coronal também, já medir no coronal. Mas você tem que localizar exatamente o ponto que você vai fazer ali o orifício. Eu acho que ela perguntou no axial e no coronal, para saber qual a referência. Eu tenho que ver alguma estrutura para poder medir a Não, cortical. eu vou exatamente eu vejo onde está o conduto, subo ali um pouco e porção escamosa. Eu não tenho uma referência assim clara, não. Eu vou imaginando ali que é 5 centímetros na diagonal para cima, 45 graus para cima do conduto auditivo externo. Então, melhor no axial. Né? Então, a gente dá 5 centímetros a 5,5 centímetros de distância do conduto auditivo externo. Então, você pode pegar ali no axial, talvez, ou no coronal, desculpa, o conduto auditivo externo, e medir 5 centímetros. E aí, espelha que tem como botar, né, um do outro. Entendi. Mas o ideal é que fosse uma imagem tridimensional da orelha, a gente fosse rodando ali. Isso seria o ideal. Mas... Outra coisa que você mostrou muito bem em todos os vídeos aí é o aparafusamento, né, de todos os implantes. E o Bone Bridge, o tambor dele que fica ali na mastoide, né, onde a gente vai brocar e tal, é a parte vibrátil, né, porque é a estimulação ativa. Agora, o implante ósseo, que vai osteointegrar, são os parafusos laterais. Né? Às vezes a gente não dá muita atenção para o parafuso, a gente parece que só está fixando o tambor ali, mas é aquela parte ali que vai osteointegrar. Então, é interessante frisar tem, isso. inclusive, uns calços para se ficar bambo, porque tem que ficar bem justinho. Isso. Os ortopedistas vão roubar essa cirurgia. Não duvido. Eles não conseguem, não, é muito delicadinho. Léo, tem alguma consideração a fazer? Te perguntar para vocês e para você, Felipe. Já teve algum sangramento chato? Já. De Agora, já teve por acaso, fui de consultor até de uma outra colega, e a primeira lugar que ela furou, começou a sair sangue. Não foi meninge, não, foi sangue. Pegou uma veia emissária ali. Alguma emissária. E aí sangrou. O que você usa normalmente? Só hemostático, cera de osso? O que você faz? Cera de osso. Fechei com Escolhe outro lugar. Escolhe outro lugar, exatamente. Vamos para um lado mais longe um pouquinho, assim. E para ficar controlando o sangramento, evita cautério monopolar, para não, sei lá, ou às vezes... Eu não uso, não. Eu não uso, só uso monopolar se for tentar só aspirar e comprimir, né? Exatamente. Eu só aspiro, comprimo e boto o cera de osso ali e ele para, tranquilo. Beleza. Se for um sangramento pequeno, até com a própria broca diamantada, você pode queimar ali, cauterizar, né, aquela região. Mas se for um sangramento maior, aí acaba tendo que botar cera de osso. Né? Bom, pessoal, tem alguma pergunta a mais? Vamos encerrar. Vou agradecer aos colegas, João Felipe, Eveline, Letícia, Guilherme, Léo, pela companhia, nesses 21 semanas que a gente topado entrar nesse desafio, né? Acho que a gente tinha um desafio, acho que a gente entrou, não sabia onde ia terminar. Exatamente, ninguém diria que iam ser 21 semanas. Muitas temporadas. A gente entrou, não sabia onde ia terminar. 5 meses. Acabar uma hora. E começou de um jeito que a gente ficava às vezes o dia inteiro à toa, que na época a gente não tinha trabalho quase, na época da pandemia. Exatamente. Reunir, agora a gente está cheio de trabalho, chega em casa correndo. Agora voltou tudo, E aí cada vez surgiu uma ideia nova de algum tema diferente para falar em aula. E foi aumentando. Tem que botar esse para ficar completo, então vamos. Acho que a ideia inicial foi fazer o módulo de otologia do curso intensivão, né, que a gente costuma ter presencial lá no fundão. Isso. E aí acabou que foi crescendo. Foi ficando melhor. Bem, era a ideia essa. O quê? Vai ter que fazer um intensivo só de otologia agora. Um dia só não vai. É verdade. 4 sábados. Eu queria falar... Fala, João. Queria falar também. Não, queria agradecer aí o pessoal também, aproveitar amanhã é dia dos professores, dar parabéns ao pessoal também aí, acho que qualquer Verdade. Ajuda a gente, né? Brinquei hoje mais cedo, não esqueça de dar parabéns aos seus pais, foram seus primeiros professores, né? Ensinaram a falar, vocês, todos nós aqui na foniatria. E agradecer aí, fazer uma homenagem aí ao Felipe, agradecer a ele, ele foi
Foi não, ainda é, né? É um grande professor para todos nós. É Com uma pessoa certeza. muito generosa, compartilha muito os seus conhecimentos com a gente, não tem esse negócio de esconder coisa e tudo mais. E essa sua generosidade só atrai gente boa para perto de você. Parabéns. Obrigado aí, Felipe. Obrigado. Verdade, foi ótimo. Quem ensina o que aprende, transfere o que ensina, não tem uma frase assim? Muito bom, A foi Eveline, que é a ótimo o mulher das curso. frases. A Eveline sempre Cora sabe essas Coralina. frases. Mestre dos magos. Sabe? Modifica a história de quem aprende. Para falar hoje também, o João, falando do João também, eu fiquei bem feliz. Hoje ele mandou, hoje teve uma homenagem de um dos professores da UFRJ, Macaé. O João é o único professor de otorrino lá. E entre todos os professores da faculdade, ele foi escolhido para ser homenageado num pequeno grupo. E, poxa, que legal que o otorrino está sendo bem vista. Verdade. Acho que isso é um Eu motivo de orgulho a brincava, todos nós aqui. eu brincava lá em Macaé que eu era o melhor professor de otorrino, né? Só tinha eu. Não, mas a gente sabe que o curso de otorrino lá em Macaé tem só o João e ele mata no peito e cumpre a missão, né? Você vê, e foi homenageado. Mas quem teve aula com o João sabe que as aulas são realmente muito boas. E a gente sempre tentando puxar o João para cá, para ficar com ele, mas tá difícil. Acho que eles vão caçar a gente. Vão caçar a gente aqui, se a gente fizer isso. Eveline, últimas palavras. Últimas palavras de cada um. E ele me convidou para sortear brindes, agora eu vou fazer as últimas. Não, assim, eu queria só agradecer. Parece que eu estudei 10 anos, né? 100 palavras. Quando a gente estava mais... Uma coisa que a gente aprendeu com o Otorrio é não deixem o Felipe à toa, porque vai durar 6 meses. Ele fala isso, então não sou eu que estou falando. Verdade. Não deixa ele à toa. Abaixo que a mulher vai escutar. Dando feliz dia dos professores, eu acho que assim, ser professor não é um título, não. É meio que a pessoa nasce professor mesmo. Você sabe que você é professor. Acho que você já deve ter sentido aí o bichinho te picar. E eu acho que um pouco de ter escolhido quem deu as aulas, inclusive os nossos outros colegas que deram as aulas dos outros temas, né? Muito obrigada. E isso também foi muito importante escolher, né, as pessoas, porque eu acho que, na verdade, a qualidade das aulas é porque a gente adora fazer isso. A gente adora, não sei vocês, mas eu adoro abrir um PowerPoint e fazer uma aula. Eu acho super divertido. A gente aprende muito. Então, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de alma de professor, assim, mesmo sem ter o título e tal. A gente fez porque a gente gosta, eu só tenho a agradecer. Eu sou privilegiada de estar aqui aprendendo junto com vocês. Gente que aprende com você também. Letícia, últimas palavras. Verdade, foi ótimo. Cada aula montada, cada aula assistida, com certeza a gente aprende bastante. Vou fechar aqui, então, com a frase de efeito que eu falei da Cora Coralina. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. É isso. Dei o Google. Cora Coralina. Agora some, agora sai. Mestre dos magos. Guilherme, últimas palavras. Bom, não me estender muito, todo mundo já fez uma bonita homenagem aí, principalmente ao Felipe que organizou tudo. Tem realmente energia de sobra aí para convidar, ter convidados aí ótimos que a gente teve também contribuindo com as outras aulas, né? Foi excelente, muito privilegiado também de ter participado com os colegas aí, João, Léo, Eveline, Letícia, foi tudo muito bom. De repente a gente se empolga aí para mais coisa, né? Ano que vem, vamos dar umas férias agora. Já tô com medo, né? Porque foi tão completo, ano que vem vai ter que ser uma coisa muito... 3D aula. Otorrio, base de crânio. Base internacionais. Verdade. Legendas ao vivo. Você não tem nem comentário. O Felipe me faz um slide da evolução da próstata, eu acho, integrada com foto, vídeo e data. Muito bom, galera. Léo, últimas palavras. Então, só agradecer a todo mundo, em especial aí o Felipe, a oportunidade. Acho que foi uma oportunidade única aí para todos nós, assim, de compartilhar conhecimento, adquirir conhecimento, além de ter sido um ambiente super agradável entre nós. Então, acho que, assim, de fato, parabéns aí ao Felipe por ter idealizado aí, ser organizador de tudo, a todos os convidados também que deram aulas. E só agradecer, acho que a mensagem final é de agradecimento mesmo, foi muito bom. Obrigado.
Obrigado a todos que participaram. Aos telespectadores também. Sim, é verdade. O Felipe, como tem essa abrangência aí em vários serviços, o pessoal ficava bem à vontade também para participar. Foi ótimo, Felipe. E muita gente assiste online. Ótimo anfitrião. Imagina que nós assistimos online depois no YouTube. Várias pessoas abordaram, às vezes, no congresso. Com certeza. Aula, gostei daquela outra, que eu nem vi, que você não está no ao vivo aqui, a gente não sabe. Lá no YouTube, elas estão participando, assistindo e fico muito feliz também disso. A gente está conseguindo compartilhar conhecimento à distância. Legal. Obrigado de novo aos meus colegas por toparem esse desafio. Acho que todos que eu chamei, esses mais 5 que estão aqui, toparam na hora. Como eu falei, foi uma loucura, a gente não sabia nem onde ia terminar. Começamos e hoje chegamos ao fim dessa etapa. Muito obrigado. Espero contar com vocês todos e todos que estão assistindo nas próximas. Só faltou o brinde. Faltou um brinde, não tem brinde aqui. Você tá com água. Bom, um abraço a todos, pessoal. Essa aula Beijo. Lá no Autostudante BFF. Vejo vocês por lá também no YouTube. Bota comentários no YouTube também, quem assistir, quem tiver dúvida, bota lá que a gente manda para quem deu a aula e eles vão respondendo isso vocês também, qualquer coisa, tá bom? Beleza. Um abraço a todos. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, gente. Boa noite.